Bom, eu tô testando um método de gravação novo aqui, eu espero que fique bom. E hoje eu vou adicionar mais um vídeo aqui nessa lista. Esse aqui é o vídeo de instalação da biblioteca. Vou tentar cobrir um pouco do básico de como que faz a instalação, mas um pequeno detalhe é que essa parte aqui do repositório no momento ela tá meio pirateada, né? Se vocês perceberem, não há diretório examples aqui dentro, não há uma pasta examples, porque os exemplos que eu vou colocar nessas pastas vai ser o código que eu vou fazer nos vídeos. O problema em si é que eu não gravei os vídeos, então se eu clico no link, não há link, ele retorna para a mesma página. Então eu vou adicionar mais um link, né? Aí vai ser um link de fato da instalação da biblioteca e depois gravar os outros vídeos. Ahn, e para começar, né? Vou fazer a instalação do zero aqui. A gente tem que clonar o repositório. Eu vou pegar o link HTTPS do meu repositório, criar uma nova pasta. Acho que na verdade nem preciso de uma nova pasta. Vou só abrir o terminal mesmo. Ah, acho que não vai dar conflito, não. Foi para minha área de trabalho. Não deve dar conflito. Vou dar um git clone no meu repositório. E ele criou aqui a pasta Pineapple. Eu vou dar um cd para a pasta do meu repositório e abrir minha IDE. Bom, aqui a gente vai ter os mesmos arquivos ali do GitHub, certo? E a gente consegue verificar aqui. Aliás, eu não verifiquei isso ainda. O... Já estão com permissão para executar, ótimo. Esses arquivos aqui de instalação e desinstalação, se vocês não tiverem permissão de execução, vocês têm que usar um chmod mais x e colocar install.sh, que aí ele vai permitir fazer a execução, certo? Mas neste diretório aqui, antes de mostrar como é que faz a instalação, eu quero mostrar como que a gente pode utilizar a biblioteca sem realizar a instalação. Reparem que tem um makefile aqui. Esse makefile aqui ele é um makefile genérico. Eu uso ele em vários projetos e eu vou reciclando. Esse daqui não é um makefile específico, o Pineapple, então vocês percebam que tem uma seleção aqui de todos os arquivos C++ dentro da pasta source, só que não há arquivos .cpp dentro da pasta source. É uma biblioteca header only realmente. Então, para utilizar esse makefile aqui, vocês vão ter que vir nesse diretório raiz aqui do repositório, certo? Criar um arquivo C++ aqui e dentro desse arquivo C++ criar o script. É só um pequeno detalhe, esse arquivo C++ aqui ele não pode ter qualquer nome, ele tem que ter o nome main, porque eu especifiquei esse nome aqui. Então, se vocês quiserem utilizar outro nome ou uma outra localização para o arquivo de vocês, vocês vão ter que especificar aqui nesse makefile o nome do arquivo que vocês colocaram e mudar os caminhos dos diretórios que vão ser acessados. Uh, e bom, tem vários comandos aqui no make para facilitar um pouco, incluindo o do valgrind aqui para poder verificar se tem erros de memória ou não. Mas eu não vou passar em detalhes isso já está descrito no README do projeto. Eu vou apenas mostrar aqui um script rapidinho de como é que a gente pode fazer a biblioteca funcionar. Então, observem aqui que a gente tem um arquivo pineapple.hpp no diretório raiz. Vocês vão ter que nesse arquivo aqui que vocês criaram incluir o pineapple.hpp. Pineapple. Aqui está dando erro, não era para ele dar erro. Ótimo. E aí dentro da main eu vou criar um tensor, criar um escalar mesmo. Então eu vou criar um inteiro aqui. E vou printar o inteiro no terminal. Eu vou especificar melhor como é que o tensor funciona no vídeo de introdução ao tensor, mas saibam apenas que quando você inicializa um tensor sem passar um shape, sem passar nada para ele,
ele vai iniciar como um escalar, e aí você pode setar o valor desse escalar aqui. Então ele vai setar como se ele fosse apenas um número. Então, objetivamente, ou é 1.0, ou é 12, ou é 13. No caso aqui tem que ser o inteiro, né? Então não tem como colocar 1.0. Mas no caso, como ele está inicializando por padrão, ele vai começar com 0. Ahn, e agora eu vou colocar um make run aqui. O make run ele vai pegar o código, vai fazer a compilação do código e depois vai rodar o binário. E prontinho. Aqui a gente vê que ele inicializou um escalar com valor 0 e ele printou o escalar ali no terminal. Então ótimo, funcional. Agora, para fazer a instalação, vou tirar esse arquivo, a gente não precisa mais dele, né? Para fazer a instalação, a gente vai precisar. Na verdade, existem dois métodos, né? Existe a forma de instalação com o script e a forma de instalação manual. Tem a especificação aqui no install.md. O método de instalação manual ele é custoso, tá? Não recomendo. Recomendo usar o método de instalação com install.sh. Basicamente é só permitir que esse script seja executado e a gente pode utilizar ele para poder fazer a instalação. Aí aqui um pequeno detalhe. Esse script, a gente está fazendo a seleção aqui do diretório de instalação como sendo um diretório de acesso privilegiado do sistema. Então a gente instala em user local/include. Se eu vier aqui no meu computador no momento, nesse diretório eu só tenho o Python 3.13 instalado. E esse aqui é o local onde a instalação do Pineapple vai acontecer por padrão. O único problema é, para você poder fazer essa instalação padrão aqui, você tem que usar o sudo. Então, caso você não queira usar o sudo, você tem cd. Caso você não queira utilizar o sudo, você pode alterar o prefixo de instalação e colocar o prefixo como sendo outro diretório que você tem acesso e possa instalar. Uma recomendação que eu coloco aqui é você instalar no diretório .local que tem aqui na sua área de usuário. Então, cadê ele? Aqui, ó. Esse diretório aqui. Se a gente for no diretório .local, a gente pode criar uma pasta /include dentro dele. E aí essa pasta /include fica com a biblioteca instalada. Mas bom, você teria que mudar o prefixo para. No caso, você teria que colocar isso aqui, né? Esse from home local, que aí você vai acabar com o seu usuário aqui, né? A sua pasta de usuário e a pasta .local para poder fazer a instalação. Setando prefixo para esse caminho aqui, você consegue fazer a instalação sem o sudo. Só que, lógico, fazer isso faz com que você tenha que fazer a inclusão desse diretório na hora de fazer a compilação, senão o compilador não vai saber identificar onde que está a biblioteca do Pineapple. No caso da instalação padrão, né, como eu sou usuário sudo e não vai ter problema eu realizar a instalação sudo aqui no meu sistema, eu vou utilizar o script padrão de instalação, então install.sh. E aí vocês veem que ele pede aqui a senha sudo. Então eu vou colocar aqui a minha senha sudo. E ele vai terminar de fazer a instalação aqui para mim. Ele verifica se você tem a biblioteca do OpenMP instalado também, o arquivo de instalação. E caso não tenha, ele vai soltar um warning aqui dizendo. E aqui também ele dá uns exemplinhos de como é que você pode utilizar o código, né? Que nem aquele exemplo que eu dei lá. Para utilização local aqui. E depois que a biblioteca está instalada, vocês podem ver aqui que se eu der um ls/user/local/include, agora a gente tem uma pasta chamada Pineapple dentro desse diretório. Basicamente, se instalar o Pineapple é só remover essa pasta daqui
E lógico também que tem a configuração do package config aqui que tem que ser removida, mas também é um arquivo com o próprio nome do Pineapple. Então é só remover esses dois, esse arquivo e esse diretório aqui que você conseguiu desinstalar. Novamente, caso queira desinstalar em algum momento, agora efetivamente esse diretório aqui não é mais necessário, então posso criar um arquivo aqui em qualquer outro lugar, certo? Criar uma nova pasta aqui. Ah, caso você queira desinstalar, eu recomendo que clone o repositório novamente e realize a desinstalação com o script de desinstalar, para não ter nenhum problema. Mas, como agora já está instalado, né, a gente pode ir em qualquer pasta ali do computador, a gente não precisa mais do repositório clonado, né, já pode deletar ele. Aí a gente pode selecionar aqui a pasta do Pineapple e incluir Pineapple HPP. E agora a gente consegue utilizar e fazer a mesma main que eu devia ter copiado. Então a gente cria mais um tensor escalar aqui. Não faz nem sentido essa frase, né? Tensor escalar, mas é isso. E a gente pode compilar o código manualmente. Vou colocar aqui G++. Eu vou selecionar meu arquivo main, né? Então main.cpp no zomain. E aí, para poder fazer a compilação, né? Como a gente está fazendo paralisação em CPU, a gente tem que colocar a flag "-f openmp". No caso aqui não vai fazer diferença, né? Porque não tem por que rodar essa inicialização em múltiplas threads. Mas se for utilizar paralisação, tem que utilizar a flag. E tem que utilizar também uma outra flag que é std c++20 para não ter erros durante a compilação aqui. Como está especificado no próprio read, minha biblioteca ela requer C++20 por causa de uma coisa chamada conceito. Então os concepts do C++ não existem nas versões anteriores e como eu estou utilizando ele aqui é necessário setar para o compilador entender que o mínimo que ele precisa usar é o C++20. E bom, fazendo a compilação aqui e rodando o programa, a gente vê que a gente tem o mesmo resultado. Uh, muito bom. Essa daqui é a instalação, certo? Já tudo funcional, já dá para fazer os scripts e testar. Apenas mais um detalhe, que é como isso aqui está sendo feito em C++20. Caso alguém queira fazer um fork do repositório para poder utilizar e fazer paralisação em GPU, por exemplo, né? Então, supondo que vocês usem o CUDA Toolkit para trabalhar com as placas de vídeo da NVIDIA, vocês precisam ter no mínimo uma versão 12 para cima do CUDA Toolkit para poder trabalhar com C++20. No caso do meu computador aqui, ela está no NVIDIA SMI 12.9. É, e bom, objetivamente eu acho que para esse vídeo é só isso. Não sei se eu disse, né, mas eu vou mudar esses scripts de instalação aqui para daqui a pouco para poder fazer a instalação no Windows também. Então eu devo ter que gravar esse vídeo, mas por enquanto é isso. Até a próxima.